Olá, queridos, tudo bem? Aqui é o Pastor Washington. Nós estamos dando início a um mover sobrenatural que é o Células em Família. Serão 12 semanas de um mover tremendo dentro das nossas casas. E eu quero frisar para você, separe um dia em específico para você ter esse momento com a sua casa, esse momento com a sua família. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fala assim, hoje não vai dar para fazer, vamos fazer outra coisa. E aí de repente vem, um exemplo, isso na terça. Aí na quarta-feira, hoje tem tal coisa que alguém marcou, não vai dar para fazer. Então, tendo uma data em específico, tendo uma data certa, a gente já sabe, aquele dia é o dia para nos reunirmos em família e falar da palavra de Deus. Então, um exemplo, toda quinta-feira será a nossa célula em família. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, nós vamos parar tudo aquilo que nós estávamos fazendo para nos reunir em família e trazer a palavra de Deus ali. Então, deixa marcadinho aí a sua data em específico para não furar. Durante essas 12 semanas nós receberemos palavras sobrenaturais do coração de Deus para a nossa vida. E nós vamos começar uma série de mensagens agora, que são 6 mensagens, depois nós teremos mais 6 mensagens. E o tema dessas mensagens de agora, do início desse mover, é o Reino de Deus. E o título dessa mensagem de hoje é o Governo de Deus para a sua vida. Você vai ver que ao longo desse estudo nós teremos várias referências bíblicas. Então é bom, inclusive, que vocês separem aí as suas Bíblias para que vocês leiam juntos, né? Então cada um ali com a sua Bíblia, lendo junto cada versículo, e isso vai incentivar bastante a leitura da palavra, tá bom? Então vamos lá. O Reino de Deus. Em Lucas capítulo 17, verso 20, diz assim: Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Essa série de mensagens vai te desafiar a viver nesse mundo, mas não de acordo com o reino desse mundo. Porque em Cristo você já pertence a um outro reino. Então, os seus valores e os seus comportamentos, eles precisam ser de nobreza e de realeza espiritual, porque nós somos o povo do reino. Em Apocalipse, capítulo 5, verso 10, diz que tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Nós temos que priorizar o reino. Em Lucas, capítulo 12, verso 31, diz: busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. O governo de Deus para a sua vida está lá em Isaías, capítulo 9, verso 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Em Lucas, capítulo 1, verso 33, diz: e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E em Isaías, capítulo 32, verso 1, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. O governo de Deus precisa ser estabelecido na sua vida. O governo de Deus precisa ser estabelecido na sua casa. Primeiro, então, creia que há um rei eterno. Está lá em Salmo, capítulo 99, verso 1, que diz assim: o Senhor reina, as nações tremem. O seu trono está sobre os querubins e a terra se abala. Em Salmo capítulo 47, verso 8, diz que Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu santo trono.
E em Salmos, capítulo 9, verso 8, ele mesmo julga o mundo com justiça e ele governa os povos com retidão. Entenda então que existe um rei e esse rei precisa reinar na sua casa. Esse rei precisa reinar na sua família. Segundo, creia que existe um reino espiritual. Está lá em Colossenses, capítulo 1, verso 13 a 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Se existe um reino, existe um governo sobre este lugar. Em João, capítulo 18, verso 36, disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então existe um reino espiritual. E através desse reino nós temos a redenção, nós temos o perdão dos nossos pecados. Como nós lemos em Colossenses capítulo 1, porque ele, esse reino, esse rei, nos resgatou do domínio das trevas. Então o pecado não tem mais poder sobre a sua vida, porque ele te resgatou do domínio das trevas. Terceiro, deseje fazer parte do reino. Está em Salmo capítulo 34, verso 8. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Nesse lugar você encontra felicidade. Quando você faz parte do reino, você encontra proteção, porque você tem em quem se refugiar, você tem em quem se proteger. Então faça parte do reino. A maneira de Deus fazer as coisas pode não ser claramente entendida num primeiro momento, mas confiar nele sempre revelará que ele fez, ele faz e ele fará o que é melhor, sempre. Ele sempre fará o que é melhor para a tua vida. Então confie no reino. Creia que haverá um juízo neste reino. Está em Salmos, capítulo 79, verso 6. Diz assim: derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam teu nome. Isso não é para que os súditos do reino vivam com medo, mas sim com temor e santidade ao Rei Eterno. Porque existe um juízo nesse reino. Você precisa viver com temor, você precisa buscar a santidade de Deus todos os dias na sua vida. Em 1 Pedro capítulo 4, verso 5, diz: eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Então, viva em santidade, viva em temor, busque a Deus, busque ser santo, se aparte do pecado. Quem é do reino não compactua com o pecado, não compactua com as trevas. Quando você crê e aceita este governo do rei sobre a sua vida, você então, assume valores reais para o seu comportamento. Está em Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, quem aceita o governo de Deus assume valores reais.
assume valores de reino. Tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for boa fama, tudo que for correto, então pensem nessas coisas. Dentro da nossa casa, nós precisamos pedir a Deus para que nos dê uma nova revelação, para que nos ajude a pensar no melhor dentro da nossa casa, no melhor para os nossos filhos, no melhor para o nosso cônjuge, para o nosso esposo, para a nossa esposa, no melhor para os nossos pais. Tudo o que for puro, tudo o que for correto, tudo o que for excelente e tudo o que for digno de louvor, então pense nisso. Segundo, quando você crê e aceita este governo de rei sobre a sua vida, você tem atitudes reais em seus relacionamentos. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 14, que diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Infelizmente, existem muitas famílias onde existem filhos ou pais que hoje oram a Deus, mas ainda existem dentro deles feridas. Eles ainda não conseguiram perdoar os pais, eles não conseguiram perdoar o seu cônjuge, eles ainda não conseguiram perdoar os seus filhos. Como nós então pediremos perdão a Deus, sendo que aqui na própria palavra diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Então existe uma condição. Para que Deus nos perdoe, eu também tenho que ter um coração perdoador. 3. A palavra real é fonte para suas decisões. Está em Mateus, capítulo 5, verso 37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Em Salmo, capítulo 15, verso 2, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Então, a palavra real é fonte para suas decisões. Quem é do reino não tem uma palavra contraditória. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Ele é íntegro nas suas condutas, dentro da sua casa, mas também fora da sua casa. Ele é íntegro na sua conduta. Sustente a palavra, e a palavra vai te sustentar. 4, ele se baseia na justiça real para tomar suas decisões. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Na nossa casa, na nossa família, nós precisamos nos basear primeiramente na justiça real para tomar as decisões. Quantas vezes nós já estivemos juntos para orar em relação a alguma situação? Quantas vezes você já se deitou com a sua esposa e disse: olha, vamos orar em relação a algo que está acontecendo, me ajude em oração. Ou chamar os seus filhos e falar: filhos, vamos aqui orar, vamos juntos orar. Primeiro, buscar a justiça de Deus, estar junto com Ele, e aí então tudo vai ser resolvido na tua vida. Primeiro busque a Deus, porque é natural nós passarmos por algum problema e de repente, meu Deus, e agora? O que eu faço? O que eu vou fazer? E tal, e a gente entra naquele desespero, e aí começa a brigar dentro de casa, uma série de coisas acontece. E por último, a gente vai pensar em orar, em buscar a Deus. Então busque primeiro a justiça de Deus. Em Salmo capítulo 45, verso 6, diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino.
Um exemplo é Davi, ele buscava primeiro a Deus para então poder governar. Está lá em 2 Samuel capítulo 8, verso 15, que diz assim: Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Davi buscava conselhos de Deus para então governar. Nós, como pais, precisamos pedir o conselho de Deus para saber como ser pai. Nós, como pais, precisamos pedir o conselho de Deus a como governar nossa casa. Nós precisamos pedir o conselho de Deus para governar os nossos filhos. Quinto, gera misericórdia real. Em Lucas capítulo 6, verso 37, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Tiago capítulo 2, verso 13, a misericórdia triunfa sobre o juízo. E Salmo capítulo 103, verso 6, o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Será que de repente, nessa hora, há necessidade de você perdoar alguém, liberar perdão para alguém, ou pedir perdão a alguém? Será que dentro da sua casa, dentro da sua família, há necessidade de um conserto? Aqueles que vivem no reino, eles geram misericórdia real. Sexto, aceita a verdade real. Está em João capítulo 8, verso 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Em João capítulo 6, verso 47, asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. E João capítulo 14, verso 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem tem o reino aceita a verdade real. E essa verdade é Jesus. Jesus é aquele que pode te dar uma nova vida. Jesus é aquele que pode te conectar com o Pai. Dentro da tua casa precisa ter Jesus. Dentro da sua família precisa ter Jesus. Em tudo aquilo que nós vimos nessa mensagem, o centro de tudo é ter Jesus. Porque quando nós temos Jesus, o reino de Deus é estabelecido na nossa casa. Quando a nossa casa entoa o nome de Jesus, o reino de Deus é estabelecido. É estabelecido na sua vida conjugal, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, na sua vida amorosa, na sua vida familiar. Nós precisamos ter Jesus. Jesus é o centro de tudo. Jesus precisa ser o centro da sua família. Jesus é aquele que pode lhe proporcionar uma vida de paz na terra, mas também uma vida eterna, gloriosa. E a pergunta que eu te faço hoje é: você quer hoje mudar de vida? Você olha para a tua família e vê que a tua família precisa mudar? Você quer hoje deixar com que o Rei governe a sua vida, governe a sua casa, governe os seus negócios? Em Romanos capítulo 14, verso 17, diz assim: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você quer viver a partir de hoje sob o domínio do Rei e do seu reino? Você quer que seja estabelecido o reino de Deus na tua casa? Então, se você deseja isso, vamos orar. Pai, nós queremos nesse momento de lhe agradecer pela tua palavra,
e declarar, Senhor, entre na nossa casa. Que o teu reino se estabeleça na nossa casa. Que o teu reino se estabeleça em nossa família. Nós declaramos que o Senhor é rei da nossa casa. E por isso, Senhor, nós queremos lhe servir com o nosso coração de servo. Pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, muda aquilo que precisa ser mudado. Transforma o que precisa ser transformado. E estabelece o Teu reino em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, nos nossos negócios, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe essa reunião poderosa que vai acontecer aí na sua casa, nesse dia, em nome de Jesus. Deus abençoe você, até a próxima mensagem.